Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 3, a intervenção da memória. Novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo assistente Barreto, exibindo recôndita aflição a sombrear seus olhos, comunicou: Instrutor Druso, na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. E ele respondeu: já sei. É a loucura por telepatia alucinatória. Ainda não encontraram suficiente força, né, para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. Que fazer? Retire os enfermos normais, ou seja, aqueles que não estão sendo influenciados, né? E aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. Lembra quando André Luiz explicou sobre esses raios no livro Obreiros da Vida Eterna? O mensageiro se despedia, passando perto de nós, e outro funcionário já se apresentava notificando: Instrutor, a tela de aviso que não funcionava em consequência da tormenta, agora em declínio, acaba de transmitir aflitiva mensagem. 2 das expedições de pesquisas estão em dificuldade nos desfiladeiros das grandes trevas. A posição foi precisamente indicada? Sim. Conduz os textos recebidos à condição do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado o mais breve possível. De inesperado, outro colaborador veio até nós e pediu: Instrutor, venho pedir providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, nos cientificando de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. Com enorme surpresa, perguntou ao emissário: em que consiste o obstáculo? Cecina, a futura mãezinha, sentiu seus fluidos grosseiros e se nega a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação e estamos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. Druso esboçou no semblante um sinal de serena firmeza e acentuou: é inútil. A jovem mãe o aceitará, segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico pelo menos durante 7 anos terrestres. Tragam Cecina até aqui, ainda hoje, logo que ela se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Outros elementos de serviço vinham chegando e, faminto de esclarecimentos como me achava, procurei um recanto próximo e, em companhia do assistente Silas, a quem crivei de perguntas, em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. Quem eram aqueles funcionários? Seria justo o diretor da casa fosse molestado assim, com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? O amigo se apressou em me esclarecer, informando que os mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores do serviço em subchefias determinadas. Todos eles, assistentes e assessores, cultos e dignos, com enormes responsabilidades e que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a ele inerente. Então, o problema não era de centralização, mas de luta intensiva.
Como a gente adora dar palpite no que os outros estão fazendo, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, ele dizia dos ataques permanentes das forças inferiores e de todo o trabalho para conter esses ataques, lembra? E eu, respeitoso, ousei perguntar, e aquele caso de reencarnação pendente? A casa podia opinar com segurança na solução de semelhante assunto? Ele riu, benevolente, e respondeu: para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade que acontece no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa nas consciências. E assim, como já podemos contar na esfera carnal com a justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional e das prisões escolas, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro, que abrevie o seu resgate e a sua regeneração. E eu exclamei: quer dizer que, em boa lógica terrena e utilizando de uma linguagem de que usaria um homem na experiência física, há reencarnações em perfeita conexão com planos infernais? Sim, como não? Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão característicos de trabalho expiatório, em muitas ocasiões são empreendimentos planejados e executados aqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. E eu disse: e nesses casos, o instrutor Druso dispõe da necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie? Ao que o prestimoso amigo falou: nosso dirigente, como é razoável, não goza de faculdades ilimitadas e essa instituição é suficientemente ampla para absorver seus maiores cuidados. Entretanto, nos processos reencarnatórios, ele funciona como autoridade intermediária. De que modo? 2 vezes por semana, nos reunimos no cenáculo da mansão. Aí o André coloca numa nota, né, que é um templo íntimo da instituição. Então ele fala, né, 2 vezes por semana nos reunimos no cenáculo da mansão. E os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Mensageiros da luz? Sim, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas, quer dizer, as regiões infernais. Porque, ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Então, estar nesses lugares é uma forma de regenerar, porque faz com que o ser entenda que não é bom. E todos são supervisionados pelas inteligências superiores.
tá? E sorrindo, ele continua: assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. O inferno para a alma que o erigiu em si mesma é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se apura e se modela convenientemente. O companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos chamou a atenção, ao mesmo tempo que um emissário varou uma das portas, situadas perto de nós, e se aproximando de Druso, anunciou: instrutor, depois de suavizada a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. O orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância. Em seguida, nos convidou a acompanhá-lo. Silas, Hilário e eu o seguimos sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões em sentido ascendente, até que começamos a subir de maneira direta. O local, conhecido por agulhas de vigilância, era uma torre provida de escadaria helicoidal, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. Então, tudo isso ele já explicou lá no Obreiros de Vida Eterna. No topo, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos permitiam a contemplação da paisagem exterior. Pareciam telescópios diminutos que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, nos permitindo a exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas, que fugiam apavoradas diante do vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas que pareciam pequenos canhões. E aí eu perguntei intrigado: estaremos assediados por um exército atacante? E Druso confirmou calmamente: isso mesmo. Porém, esses ataques são comuns. Com semelhante invasão, nossos irmãos infelizes pretendem deslocar nossa casa e nos levar à inércia, a fim de tomarem conta da região. É só a gente comparar com certas regiões aqui, né, onde gangues tomam conta. Essas gangues não querem a presença de religiosos, de voluntários, de pessoas dispostas a ajudar, porque essas pessoas atrapalham seus negócios, né? Então é mais ou menos isso. Eles querem tirar aquela casa de lá para que eles possam ficar à vontade. E aí meu companheiro perguntou assombrado: e o que vem a ser aquelas equipagens? E o orientador informou: podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas, a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. E o meu colega perguntou: e se nos alcançassem? De certo, provocariam aqui fenômenos de desintegração suscetíveis de nos conduzir à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a emigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Então, nesse paralelo que a gente fez com as gangues, né? Às vezes nós temos ativistas mortos, né? Não longe de nós,
ruído estranho vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos secos que nos infundiam pavorosa impressão. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos irreprimível espanto, Druso ponderou paternal. Estejamos tranquilos, nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. E vendo nosso olhar assustado, nos mostrou longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda extensão, como se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Em todos os lances do lado atacado, surgiam faíscas elétricas, brilhavam nos pontos de contato, atraídas pelas pontas a prumo. Aquelas pontas estavam em pé, assim como se fossem para-raios. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampejante. E o orientador nos diz com dignidade serena: os conflitos aqui são incessantes. No entanto, temos aprendido nessa mansão que a paz não é a conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé do poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Ou seja, a paz não é fruto do não fazer nada, muito pelo contrário, ela é fruto da ação. É confiar em Deus e fazer a nossa parte. O famoso levanta-te e anda. Sem fé e sem vontade do trabalho, nada acontece. Porém, nesse instante, um servidor da casa penetrou no recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando sua intervenção. Conseguiu dizer algo? Não. Continua apenas com gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Nenhum. O mentor incansável nos convidou a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. A breve trecho de tempo, nos vimos os quatro numa sala de regulares proporções que caracterizava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, o homem disforme estava deitado em decúbito dorsal, respirando apenas. Para nos referir com franqueza à criatura sobre nossos olhos, nos cabe afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que havia sido feito. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, quer dizer, aumento, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente no rosto, em que todos os traços se confundiam como se estivéssemos à frente de uma esfera estranha ao invés de cabeça. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o alívio imediato de que se deve aos acidentados comuns? Druso sentiu nossa pergunta silenciosa e explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. O meu colega, dolorosamente impressionado tanto quanto eu, perguntou: mas terá sido recentemente liberto do corpo do mundo físico? Por enquanto não sabemos. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão, tão terrível
que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Quem não lembra da subjugação, volta lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele explica. E Hilário perguntou empolgado de assombro, mas por que semelhante calamidade? E Druso respondeu benevolente, meu amigo, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Ou seja, será que não deveríamos perguntar a nós mesmos por que ficamos presos em determinadas situações por tanto tempo? E como ficamos? E modificando o tom de voz, que se fez algo triste e comovedor, aconselhou: as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nesses lugares. Olhei o irmão desventurado que se mantinha em funda prostração, como enfermo em estado de coma, e considerando os imperativos do nosso aprendizado, perguntei: poderemos conhecer a razão de surpreendente deformidade sob nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva da minha pergunta e respondeu: o fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Você se recorda de que a dor no corpo físico é acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. Ou seja, a dor é identificada no cérebro. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a trama orgânica ao serviço, por vezes torturado e difícil do reajuste. Aqui também o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente, que, viciada por certas impressões ou vulcanizadas, cozidas, pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais cai em transitória animalização por efeito hipnótico. Então, lá nos domínios da mediunidade, ele explica sobre licantropia, que é quando os obsessores conseguem fazer com que o obsediado perca sua forma humana e se transforme em animal, e até pode perder a forma física e se transformar num ovoide. E lembra também do livro Libertação, em que o juiz do tribunal, lá da região trevosa, dizia para a mulher: você é uma loba, e ela plasmou o aspecto de loba? Essa metamorfose foi induzida pelo juiz, assim como ele está induzindo aqui, a indução hipnótica do obsessor. E André continua: mas notei que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos que não se referissem ao socorro devido ao infortunado, e me calei. Druso se inclinou sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse o irmão muito amado e anunciou: procuremos ouvi-lo. Incapaz de conter o assombro que me empolgava, perguntei: ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando: nosso desventurado amigo se encontra sob terrível hipnose
inegavelmente. Foi conduzido a essa posição por adversários terríveis, que, de certo, para torturá-lo, fixaram sua mente em alguma penosa recordação. E eu insisti emocionado. Mas semelhante martírio poderia ocorrer sem razão justa? O orientador falou expressivamente. Meu amigo, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que escolhem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam os companheiros de humanidade, não se ergue um espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão acumulou débitos escabrosos. Então, sempre há um porquê. Portanto, há uma razão para o sofrimento. Ou seja, o sofrimento é fruto resultante da colheita do que foi plantado. Em seguida, contrariando qualquer propósito nosso de divagação, acentuou: desintegremos as forças magnéticas que comprimem os seus centros vitais e ajudemos sua memória para que se liberte e fale. E talvez porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimento mais amplo, acrescentou: não seria lícito agir baseados em hipótese. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através de informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Procurei acalmar perguntas precoces e me entreguei à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração, no companheiro abatido, né? Eu vou parar por aqui que não vai dar para caber o filminho inteiro, então nós vamos continuar na segunda parte.